Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que foi o carnaval? Tudo na paz? Tudo certo? Vamos juntos? Olha só, Barbieri, carnaval passei estudando. Ótimo, Barbieri, eu fui festar, mas já voltei, já estou estudando. Ótimo também. Agora nós vamos para a nossa lista de número 3 de direito administrativo, de noções de direito administrativo dentro do Maratona. E assim, ó, eu separei aqui as pegadinhas clássicas, né, do CESP. Com base naquelas pegadinhas, eu montei as questões. Então, sempre questões autorais, conforme você já sabe. Mas essa bateria 3 é toda ela recheada de pegadinhas. Se você já fez o simulado, você percebeu que no simulado direito administrativo e regime jurídico estava lotado de pegadinhas, né? Eu que fiz o simulado, tá? Então pode ter certeza que esse tipo de questão derruba o teu concorrente. Tomara que derrube mesmo, porque você vai acertar e você será aprovado no concurso. Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó. O empregado público, por ser concursado, também adquire estabilidade tal qual o servidor público. Isso aqui é questão clássica. Veja você, eu tenho de um lado o seletista versus o estatutário. Olha que interessante. Não decora, tá? Quando eu falo seletista, lembra CLT. CLT lembra o quê? Lembra o empregado. Se ele é do Estado, ele é um empregado público. Perfeito. Se ele é empregado público, é porque ele tem emprego público. Beleza. E ele assina o que com o Estado? Ele vai tomar posse igual você, estatutário? Não. Ele assina um contrato com o Estado. Esse contrato traz os direitos, as garantias, os deveres do empregado público. Funcionários da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, como regra, são empregados públicos. Então aqui, o vínculo que ele tem com a administração é um vínculo contratual, sendo que a CLT garante o mínimo, tá, de direitos, o mínimo de garantias. Então o vínculo dele é contratual. Quem é que julga o seletista? Ele é julgado pela Justiça do Trabalho. Julgado pela Justiça do Trabalho. Beleza. Agora veja só, o seletista ele faz concurso? Faz concurso. Pode responder por improbidade? Pode responder por improbidade. Só que cuidado, ele não tem estabilidade. Barbieri, como não tem estabilidade? Não tem estabilidade. Você fala, Barbieri, mas tem lá uma súmula, a súmula 390, do TST. E a súmula 390 diz que ele é estável. Não aplica a súmula 390. Decisão do STF joga fora a súmula 390. Porém, não é por isso que o empregado público pode ser desligado de qualquer forma. Para que seja desligado, o ato tem que ser motivado. E claro, se for gestante, lembra que eu falei? A CLT garante o mínimo, a gestante, enquanto gestante, tem direito à estabilidade, não porque ela faz jus à estabilidade por ser empregado público, não, porque ela está gestando, tá joia? Então o que você tem que lembrar? Lembra que o seletista, ele não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Agora, e o estatutário? O estatutário, ele é chamado não mais de empregado público, ele é chamado de servidor público. Servidor público. Por quê? Ele tem emprego público? Não, ele tem cargo público. Cargo público. O vínculo dele é contratual? Não. Ele está ligado com a lei, o vínculo dele é legal. Por isso que você, futuro servidor público federal, lê e tem que saber tudo da 8.112. A 8.112 vai gerir, pense assim, a sua relação com a administração pública. E o nome já dá a resposta, ó, estatutário. Quem tem estatuto, tem lei. Estatuto da criança e do adolescente, não é a lei da criança e do adolescente? Pois é. Então o vínculo teu é com a administração baseado na lei.
Se a lei muda, a tua relação com a administração pública muda. Beleza. E mais, quem é que julga o estatutário? A Justiça Comum. Pode ser a Justiça Federal, como pode ser a Justiça Estadual. Pergunto, o estatutário pode adquirir estabilidade? Pode ter estabilidade. Ponto positivo para ele. Pode ter estabilidade. Agora, qual que é o ponto negativo de ser estatutário? Não tem direito adquirido. Não tem direito adquirido. Por que que não tem direito adquirido? O vínculo dele não é o vínculo com a administração, entre a administração e o servidor público. Você amanhã não é a lei? É, o vínculo é legal. Se a lei foi alterada, a lei sofreu alteração, modificou a relação entre esse servidor e o Estado, a administração pública. Por isso que ele não tem direito adquirido. Lembra lá na aula número 3 de regime jurídico que nós falamos da licença para capacitação? A licença para capacitação veio substituir a licença-prêmio. Em 1997 deixou de existir a licença-prêmio, ela foi revogada da 8.112. Então automaticamente mudou a relação entre os servidores e a administração pública federal. Mudou a lei, mudou a relação. Por que que o empregado público não tem estabilidade, mesmo fazendo concurso público? E ainda pode responder por improbidade administrativa. É simples. Você vai lá no artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores, se é servidor, ele é estatutário, nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E o empregado público, veja você, ele não tem cargo. O empregado público, ele tem emprego. Então, por isso que ele não tem estabilidade. A jurisprudência diz daí que ele não pode ser desligado de qualquer forma, o desligamento do empregado público tem que ser motivado. Eu quero exonerar, eu quero desligar servidores do Correio. Tem que motivar? Tem, diz lá. Corte de despesa pública. O Estado está enxugando suas despesas, a administração pública federal enxugando as despesas em tese, então pode, com essa motivação, desligar os funcionários lá dos Correios? Uma parte deles? Pode. Está motivado, tá ok? Então lembra aqui, ó, ver artigo 41, caput da Constituição Federal. Ver artigo 41, caput da Constituição Federal. Perfeito? Joia? Então esse é o estatutário. O empregado público, por ser concursado, também adquire estabilidade? Não. Errado. Vamos para frente. O servidor eleito para prefeito ou para vereador deverá necessariamente, cuidado, optar por uma remuneração. Opa! Aí agora nós vamos lá no artigo 38, tem um outro esqueminha para você aqui, ó. Pega lá para mim. Ver artigo 38 da Constituição Federal. Funciona da seguinte forma. Nós temos lá o servidor que se candidatou e está eleito. Então tem o servidor detentor de mandato eletivo. O mandato eletivo pode ser federal, pode ser estadual, pode ser distrital, né, do Distrito Federal, como também pode ser municipal. Vamos partir de um mesmo exemplo. Pensa que eu sou analista da administração pública, sou analista e ganho R$6.000. Me candidato para ser deputado federal e estou eleito. O que eu faço? Vou me afastar do cargo de analista, não é exoneração, eu vou me afastar do cargo de analista, vou me afastar do cargo, emprego ou função de analista, não vou mais receber a minha remuneração e vou exercer meu mandato de deputado federal. Se amanhã ou depois eu não conseguir a reeleição, lembra que eu só me afastei? Eu não me exonerei, eu me afastei. Então eu retorno ao meu cargo de analista. Então no caso do servidor que tem mandato eletivo federal, estadual ou distrital, afasta-se do cargo, emprego ou função
e exerce o mandato. E exerce o mandato. Beleza. Eu disse que se afastou, né? Eu não disse que se exonerou. Agora, e se ele tem mandato eletivo municipal? Aí ele pode ser prefeito, é servidor, se candidatou e está eleito prefeito, ou ele pode ser vereador. Se ele for analista e também prefeito, o que acontece agora? Afasta-se do cargo de analista, do emprego de analista ou da função de analista, cargo, emprego ou função, mas olha que interessante, mas opta pela remuneração. Quem é que paga mais, enquanto analista ou enquanto prefeito? Opta pela remuneração, tá vendo só? Beleza. Agora, e se for vereador? Tem outra situação. Sem compatibilidade de horário. Ele é servidor e é vereador e não tem compatibilidade de horário. Agora, e com compatibilidade de horário? Ele pode ser servidor, sendo vereador, e tem compatibilidade de horário. Com compatibilidade de horário. Olha lá, sem compatibilidade de horário, ele fica igual ao prefeito. Afasta-se do cargo, emprego ou função, fica igual ao prefeito. E opta pela remuneração. Agora, se ele é servidor e é vereador com compatibilidade de horário, soma remuneração 1, que é de analista, mais remuneração 2, que é de vereador. Viu só? Então, cuidado com essas peculiaridades. Vamos confirmar, pega lá para mim o artigo 38 da Constituição Federal. Ao servidor público da administração direta, União, Estados, DF e municípios, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, então ele é servidor e tem mandato, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, olha lá, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função e, óbvio, vai exercer o mandato. Beleza. Inciso 2º, investido no mandato de prefeito, olha ali agora em verde, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Quem é que paga mais? Enquanto servidor ele recebe mais ou enquanto prefeito? Ah, Barbieri, enquanto analista ele recebe 100 mil, e enquanto analista ele recebe 6 mil, e enquanto prefeito ele recebe 18 mil. Óbvio que ele vai optar pela remuneração de prefeito. Investido no mandato de vereador, agora cuidado, né? Se desdobra, sem compatibilidade ou com compatibilidade. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, tá vendo? Soma a remuneração 1 com a remuneração 2. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, fica igual ao prefeito. Agora, cuidado com os últimos dois incisos. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Você fala, beleza, ele se afastou do cargo para exercer o mandato, então conta o tempo de serviço para todos os efeitos. Todo e qualquer efeito? Não, não é todo e qualquer efeito. Porque para ser promovido por merecimento, não tem como. Como é que ele vai ser promovido por merecimento se ele não está trabalhando no cargo, emprego ou função? Aí diz depois da vírgula. Exceto para promoção por merecimento. Cuidado com esse depois da vírgula, com essa exceção. Depois disso ainda, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, para questões previdenciárias, aí você sabe muito melhor do que eu, direito previdenciário, beleza, não tem problema. Agora, cuidado na questão da promoção por merecimento, tá ok? Agora, voltamos lá. O servidor eleito para prefeito ou para vereador deverá necessariamente optar por uma remuneração? Não. Se tem compatibilidade de horário, ele pode somar as remunerações, tá vendo? Ó, com compatibilidade de horário, soma a remuneração do cargo, emprego ou função com a remuneração de vereador. Lindo, né? O poder hierárquico... Opa, agora voltamos lá para uma questão de pegadinha.
O poder hierárquico reflete desde o ato de delegar, avocar, fiscalizar e aplicar sanções. 3 segundos e me responda. O poder hierárquico reflete desde o ato de delegar, avocar, fiscalizar e aplicar sanções. Certo ou errado? 1, 2, 3. Se você respondeu errado, ótimo. Se você respondeu certo, teria dançado na questão. Cuidado. Questão clássica, tá, do CESP. Vem para cá. De um lado, nós temos o poder hierárquico, que ele é diferente do poder disciplinar. Olha só. Não quero que você decore. Você sabe um, você inverte e acerta o outro. Então você sabe poder hierárquico, você inverte a informação e acerta o poder disciplinar. Só isso. Poder hierárquico, ele é amplo. Inverte e acerta o poder disciplinar. O inverso de amplo, o poder disciplinar é restrito. O poder hierárquico, ele é permanente. Inverte e acerta o outro. Inverso de permanente, poder disciplinar é temporário. Aí você pergunta, Barbieri, por que o poder hierárquico é amplo? Ele é amplo porque ele tem 5 reflexos. Vai ter que decorar isso aqui? Não. Pergunto para você, o chefe pode fazer o que com o subordinado? Tem poder de vida e morte, né? Pode até mandar matar se quiser. Não. O hierarquicamente superior, o que ele faz com o hierarquicamente superior? 5 reflexos. Ele pode dar ordem, ele pode delegar, ele pode avocar, terceiro reflexo, ele pode fiscalizar, quarto reflexo, e ele ainda pode rever atos. Rever atos. Tá vendo só? Então o hierarquicamente superior pode dar ordem no hierarquicamente inferior, pode delegar, pode avocar, pode fiscalizar e pode rever atos. Tá bom. Poder disciplinar. O que disciplinar lembra? Não lembra aplicar um castigo, uma sanção? É isso. O poder disciplinar ele é temporário porque ele só tem um reflexo. E qual é esse reflexo do poder disciplinar? Punir ou não punir. Por isso que ele é restrito. Punir ou não punir. Aí você pensa, mas espera lá, Barbieri. Tá bom, um ser amplo, ter 5 reflexos, outro ser restrito, ter um reflexo, resolvido. Agora, por qual motivo um é permanente? A ideia da hierarquia, ela está na própria administração pública. Nós temos a administração construída dentro de uma hierarquia. E se acabar a hierarquia, acaba a relação da administração pública. Então você tem uma relação hierárquica na administração. E por que o poder disciplinar é temporário? Ele é temporário porque ele só se manifesta quando o servidor público pisar na bola. O servidor foi lá e praticou um ato ilícito. Vamos instaurar uma sindicância, vamos instaurar um processo administrativo disciplinar e, se necessário for, vamos punir o servidor. Então o poder disciplinar só se manifesta se for necessário, se o servidor praticar uma ilicitude, se o agente praticar um ato ilícito, uma irregularidade. Se o agente não praticar, ele não vai ser punido, óbvio. Claro, para toda e qualquer punição deve ser sempre garantido o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. Entendeu até aqui? Depois disso, a incidência. O poder hierárquico tem incidência ampla. Incide contra todos. Contra todos quem? Contra todos agentes públicos e contra todos particulares. Um agente público dá ordem em outro agente público. Um agente público dá ordem no particular. Normal, é do dia a dia da administração, dia a dia do Estado. Agora, cuidado lá no poder disciplinar. Aqui tem outra pegadinha. Olha só a incidência.
como regra, o poder disciplinar nasceu para punir quem? Para punir o agente público que faz bobagem. Você já sabe, né? É a nossa terceira aula, mas você já sabe. Sempre que eu falo de regra é porque tem exceção. Pois é. Excepcionalmente, o poder disciplinar pode recair contra o particular. Pode recair contra o particular. Qualquer particular? Não. Somente o particular que tem esse asterisco. Você fala, o que é esse asterisco, Barbieri? Somente o particular que tem vínculo específico com a administração pública. Somente o particular com vínculo específico com a administração pública é que pode sofrer sanção do poder disciplinar. Você fala, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Olha só que interessante. Se o agente público pisa na bola, ele é processado e se ao final for condenado, será punido. Manifestação do poder disciplinar. Agora, e se o particular pisa na bola? Aí depende. O particular tem vínculo com o Estado, com a administração? Você fala, tem. Exemplo, aluno de escola pública. Quando eu assinei a minha matrícula na escola pública, eu sou agora detentor desse vínculo específico com o Estado. Se eu vou lá e coloco uma bomba e explodir o banheiro da escola pública, pratiquei um ato de vandalismo, eu vou ser punido, vou ser suspenso, vou ser expulso da escola. Essa sanção, mesmo recaindo contra o particular, se é um particular com asterisco, que tem vínculo específico com o Estado, é fruto do poder disciplinar. Ou como o CESP já cobrou, eu tenho uma empresa, assino um contrato administrativo com o Estado, venci uma licitação. Não cumpro o contrato, tá tudo uma bagunça, tudo uma zona, o Estado vai lá, a administração vai lá e vai me punir. Quando eu assinei o contrato com o Estado, eu tenho o quê? Um vínculo específico, eu estou unido ao Estado de uma forma especial. Essa sanção também é fruto do poder disciplinar. Então, cuidado, o poder disciplinar só pode fazer uma coisa, punir ou não punir. E o CESP ama colocar a punição, a aplicação de sanção dentro do poder hierárquico. Não, o poder hierárquico não pode punir. Outra questão importante, todo e qualquer particular, se for punido, será fruto do poder disciplinar? Não, o poder disciplinar só vai punir o particular que de alguma forma esteja ligado ao Estado, ligado à administração. Eu não tenho nenhuma ligação com o Estado. Se eu for punido, parei meu carro lá em local irregular e fui multado, isso não é manifestação de poder disciplinar, isso é um poder supremo do Estado, tá ok? Então, nesse caso, o poder hierárquico reflete desde o ato de delegar verdade, avocar a verdade, fiscalizar a verdade. Poder hierárquico pode aplicar sanção? Não. Aplicar sanção é o poder disciplinar. Então, aqui, equivocado. Cuidado, esse quadrinho cai bastante no CESP, tá bom? O poder de polícia será sempre discricionário. Bom, quando nós falamos de atributos, quando nós falamos de características, do poder de polícia, eu não quero que você decore atributos ou características do poder de polícia. Você vai lembrar do seguinte, você vai falar, ó, durante a aula, o Barbieri me deu uma dica. Então, caiu na sua prova, quais são os atributos, quais são as características do poder de polícia, você fala, tá tranquilo, já pode dar risada. O Barbieri me deu a dica. Qual é a dica? O poder de polícia, ele é o quê? Ele é discricionário, por isso que a administração pode fiscalizar um bar e não precisa fiscalizar todos os bares daquela rua. Coercitivo, imperativo. Não adianta o dono do estabelecimento falar que não concorda com a fiscalização, ele vai ser fiscalizado, é uma imposição. E autoexecutável. Não há necessidade, autoexecutável. Não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário. A administração fiscaliza, se preciso for, aplica sanção por si só. Agora, ele é discricionário como regra. Você fala, ih, já sei, falou de regra porque tem exceção. Pronto. Excepcionalmente, olha só,
a título de exceção, o poder de polícia será vinculado. E quando é que o poder de polícia será vinculado? Quando nós falarmos da licença administrativa. Quando envolver licença administrativa, o poder de polícia deixa de ser discricionário e passa a ser vinculado. Lembra? Na licença administrativa, uma vez que o particular preencheu os requisitos da licença, a administração deve licenciar. A administração não tem margem de liberdade, ela está vinculada, ela tem que licenciar. Licença para construir, licença para exercício de atividade profissional. Então o poder de polícia será sempre discricionário? Não. Quando se tratar da licença administrativa, o poder de polícia será vinculado. Perfeito? Então cuidado, você já sabe quais são os atributos, quais são as características do poder de polícia, lembra da dica. Lembra que, regra, o poder de polícia é discricionário, mas excepcionalmente ele poderá ser vinculado. Excepcionalmente vinculado quando se falar de licença administrativa. Beleza. Entendeu até aqui? Fácil. Olha lá. O abuso de poder exteriorizado pelo desvio atinge o elemento competência do ato administrativo. Opa, abuso de poder é importantíssimo. Eu vou montar um quadrinho para você aqui e fica super fácil, nunca mais você vai errar essa questão. Se cair na sua prova abuso de poder, como é que o sujeito, o servidor, o agente público pode abusar? O abuso de poder pode ser tanto uma ação, como também pode ser uma omissão. Abuso de poder pode ser uma ação que extrapola os limites da lei, ou pode ser uma omissão. O agente público deveria fazer e não o fez, se omitiu. Salva a vida, tinha que salvar a pessoa, não foi por causa de preguiça, o sujeito morre. Ele salva a vida, abusou de poder. Perfeito, foi omisso quando deveria agir. Aí a questão vai lidar. O abuso de poder pode ser desvio de poder, como também pode ser excesso de poder. Barbieri, e agora? Não vá decorar. Põe para mim aqui na frente o FIFOCOM. Lembra dos elementos do ato administrativo? Elementos ou requisitos? Olha aí o FIFOCOM. Finalidade, nosso animal de estimação é o ato administrativo e ele chama-se FIFOCOM. Forma, competência, objeto e motivo. Perfeito? Motivo. Para o que você está fazendo, só presta atenção aqui e depois você copia. Fica quieto agora, só presta atenção. Larga tudo, papel, caneta, larga tudo, só presta atenção. Olha como é ridículo de fácil. Desvio de poder, marca para mim o D. Desvio de poder atinge qual elemento do ato administrativo? Motivo não tem D, objeto não tem D, competência não tem, forma não tem. Opa! Finalidade tem. Então, o desvio de poder atinge a finalidade do ato administrativo. E o excesso? Marca para mim o E, marca para mim o outro E. Motivo não tem E, objeto tem 1. Opa! Competência tem 2, forma não tem, finalidade tem 1. Excesso de poder atinge o elemento competência. E aí, para a gente finalizar, fácil pra caramba isso aqui, né? Abuso de poder é sempre resultando o quê? Um ato nulo. Teve abuso de poder, o ato é nulo. Agora veja como fica fácil. O abuso de poder exteriorizado pelo desvio atinge o elemento competência do ato? Não. Se ocorreu desvio de poder, atingiu a finalidade. Errado. Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui nem se quiser você consegue errar na prova. A caneta não permite que você erre, né? Você fala, vou errar, não vai. Barbieri, não quero gabaritar a prova, quero errar uma. Não, não adianta. Essa você não erra, é muito fácil. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e na próxima aula a gente continua. A gente se vê. Até lá.